Olá a todos e a todas. Nós estamos agora na questão 2010, questão do Enem, questão de número 22, Ciências Humanas, suas tecnologias. Guerra do Paraguai. Bom, esse foi o maior conflito armado da América do Sul. Nós iremos resolver essa questão relacionada então à maior batalha campal também de todos os tempos, que envolveu Brasil e Paraguai. E depois vamos ver todos os contextos dessa guerra, que foi a maior guerra em que o Brasil se meteu antes da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá. Substitui-se então uma história crítica profunda por uma crítica ou uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Genocídio americano, a Guerra do Paraguai. O imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo a ascensão do seu único estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Maldita Guerra, nova história da Guerra do Paraguai. Bom, uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre a Guerra do Paraguai, então a carência de fontes para pesquisa sobre os reais motivos dessa guerra. Não, a gente tem várias fontes, até relativamente confiáveis, os relatos do exército, né, fotos de jornais, e aí vai, relatos de soldados. O caráter positivista das diferentes versões sobre essa guerra? Não, né? O resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha? Bom, a gente não tem clara essa intervenção. O que a gente tem é que a Argentina e o Brasil pegaram empréstimos na Inglaterra. A Inglaterra queria empurrar tudo que era produto para o Brasil, queria vender qualquer tipo de produto, e não foi muito diferente, talvez, ter criado alguma rusga entre os países para depois ter algum benefício comercial. Isso também não está descartado. A dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre o motivo dessa guerra, por enquanto, é o que mostra maior clareza nessa questão, né? Como resposta, ambas estão refletindo sobre a dificuldade de elaborar explicações convincentes. Não tem uma explicação convincente única, você tem vários contextos. Um é que a Inglaterra queria minar um país que estava economicamente livre, que não era endividado, que tinha já uma indústria nascente, que era o Paraguai. Isso a gente vai estudar já já. A guerra se passou no século XIX, ok, queridos? Vocês que estão vendo essa aula, essa guerra já tem mais de 150 anos, aproximadamente, 140 e poucos anos, né? E o nível de crueldade né, das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. Não é isso que é o cerne da reflexão. Né? O cerne da reflexão é a dificuldade de elaborar realmente explicações convincentes sobre o motivo da guerra. Bom, queira ou não a questão falando dos motivos convincentes, vamos analisar um pouco dessa guerra incrível que ocorreu na nossa região do Cone Sul, hoje os países do Mercosul, que englobam Brasil, né, Paraguai, Argentina e Uruguai. Olha só. Então, o Paraguai teve 300 mil baixas durante a guerra. Esses mortos eram civis e militares. Tá? O Brasil teve aproximadamente 60 mil mortes, não oficiais. Os oficiais são 50 mil. Os levantamentos mostram que houve ataques ao Mato Grosso e ao Rio Grande do Sul. E civis morreram também no Brasil e chegou a 60 mil mortos. Tá? Levantamentos extraoficiais. A Argentina chegou a quase 20 mil mortos. E o Uruguai a quase 6 mil mortos. 5.583 com dados mais eficientes, porque a tropa era menor, mais fácil de controlar. Bom, os dados, né? A primeira coisa que a gente tem que saber, então, que houve uma guerra em que os aliados, que eram Brasil, Uruguai e Argentina,
lutaram contra o Paraguai, tá? O Paraguai era uma potência emergente, dominada, viu, queridos? Todos vocês devem saber, por Solano Lopes, que era um ditador, tá? Esse cara aqui, que está mostrando aqui, era um ditador paraguaio, depois foi caçado por um soldado, né? E que foi morto por uma lança, etc. Essa é a versão oficial. Bom, período da Guerra do Paraguai. Turma, vocês devem saber que a Guerra do Paraguai, então, foi uma guerra longa. Durou de 1864, desde 27 de dezembro de 1864, com a invasão do Paraguai ao estado, na época, província do Mato Grosso, tá? A 8 de abril de 1870. Então, oficialmente, nós temos aí a Guerra do Paraguai. Tivemos 1, 2, 3, 4 campanhas de guerra, tá? A gente teve 4 períodos de guerra divididos. Vocês entrem no Wikipédia para dar uma examinada. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse conceito. Houve recuo das tropas. A primeira etapa, o Paraguai invadiu o Brasil, tentou tomar um pedaço do Mato Grosso, da província do Chaco na Argentina. Depois houve então o aprisionamento de um navio de guerra no rio próximo do Paraguai, e em que estava o presidente da província do Mato Grosso. Um dia depois, Dom Pedro II declarou então guerra ao Paraguai, e aí a guerra sendo comandada inicialmente por Duque de Caxias, e depois cada área, na área militar também, Almirante Barroso, Marquês de Herval também, e o Conde Deu também foi ajudar. Conde Deu, que ajudou nos conflitos também, bem sanguinário. Moral da história, o Brasil foi o grande algoz do Paraguai. O Brasil matou aproximadamente, as tropas brasileiras, 96% dos homens do Paraguai foram mortos. Era essa a estimativa que se tem. No final da guerra, essa guerra sangrenta, meninos de 10, 12 anos tinham que formar famílias com mulheres mais velhas, o que realmente demonstrou um morticídio, uma grande matança, né? Então, no Brasil, as tropas perfaziam 150 mil homens, oficialmente morreram 50 mil, e extraoficialmente 60 mil pessoas morreram pela guerra. Bom, aqui é a Batalha de Avaí, e desenhada então pintores encomendados por Dom Pedro II. Está no Museu do Ipiranga. Essa pintura demonstra quão sangrenta foi essa batalha, que usavam cavalos, artilharia, que canhões, espingardas, etc. Tudo financiado pela Inglaterra. Bom, aqui quando o Brasil tomou, veja aqui a bandeira do Brasil, não parece, mas era a bandeira do Império. O Brasil ainda não era uma república, o Brasil era um império nesta época, tá? Império. Bom, em 1889 foi proclamada então a República, proclamação da República. Isso também, em parte, ligada à força do exército depois da Guerra do Paraguai. Então veja, a Guerra do Paraguai levou o Brasil a virar uma república, derrubar o Império. Isso foi uma das consequências da Guerra do Paraguai, que você deve anotar aí no seu caderno. Outra, eram batalhas que ficaram conhecidíssimas, né? Batalha, por exemplo, do Riachuelo. Essa foi uma batalha comandada, então, pelo Almirante Barroso, Duque de Caxias. Aqui você vê o Brasil em ação, bandeira do Brasil, bandeira da Argentina, tá? O Paraguai foi arrasado nessa batalha. Essa batalha deu para muitos o início realmente do profissionalismo das Forças Armadas no Brasil. A partir desse momento o Brasil vira uma potência militar aqui na América do Sul.
Muitos de vocês estão se perguntando por que a guerra. Bom, existem inúmeras posições quanto ao início da guerra do Paraguai. Numa dessas versões, a gente pode pensar, o Brasil tinha ainda um papel não muito claro na América do Sul, a Argentina também não. O Uruguai era uma seção do Brasil, que foi há 30 anos antes da guerra de 1864, se separou do Brasil, então ainda tinha algumas. O Uruguai queria se reafirmar também como um país independente. O Paraguai tinha então uma indústria vibrante, começando a se industrializar já naquele período, o que era para a Inglaterra um perigo, porque a Inglaterra é extremamente imperialista, não queria que um país sul-americano, na qual tinha como seu maior comprador o Brasil, nas suas vizinhanças, um péssimo exemplo, que era o Paraguai, isso para a Inglaterra, né? Então o Paraguai era o país mais desenvolvido industrialmente, então sua indústria era a mais desenvolvida, tá? Isso também chamou a atenção da Inglaterra. Criou-se então um mecanismo de controle de como tentar diminuir esse poder do Paraguai. O Paraguai também errou em alguns casos, lógico, ninguém está certo de um lado do outro. O Paraguai invadiu incondicionalmente algumas fronteiras do Brasil e da Argentina, causando então uma querela, uma briga que culminou na guerra, né? E outra, Solano Lopes era imperialista também, tinha noções imperialistas e queria mais território para o seu país, o que ocasionou então uma aliança entre Uruguai, Brasil e Argentina. Claro que o Brasil era o país mais rico, com maior população, e o Brasil basicamente bancou a guerra sozinho, ok? A Argentina também gastou um pouco, mas não muito. O Brasil saiu dessa guerra endividado, muito mais endividado, a Argentina também, mas o Brasil muito mais. Então o Brasil ganhou a guerra fisicamente, mas perdeu a guerra economicamente. A sua economia no fim da guerra estava arrasada. O Brasil devendo então maior dívida com a Inglaterra, para variar, que tinha financiado essa guerra. Então a guerra foi muito bom para a Inglaterra na questão financeira. Além dos países terem que pegar empréstimos para comprar o armamento de guerra, o Brasil, a Argentina e o Uruguai ainda tiveram dívidas pós-guerra, tiveram que pedir crédito para pagar o crédito que tinham pedido o armamento. Então vocês imaginem a posição econômica. Houve uma dívida que demorou, talvez ficou até o século XX, né? Essa dívida muito grande do Brasil com a Inglaterra, ok? Bom, moral da história, guerra ninguém gosta, houve um período muito triste no Paraguai, as tropas paraguaias no início tinham que comer carne de cavalo, só para vocês terem uma ideia. O Brasil foi com tudo para cima do Paraguai, com uma tropa gigante, enorme, perdeu algumas batalhas o Brasil do Paraguai e depois ganhou quase todas, demonstrando também sua força militar, econômica. O Uruguai uma participação pequena, a Argentina intermediária, mas também vibrante, conduzida então pelo Mitre, tá? A Argentina comandada por Mitre, tiveram várias brigas entre o Mitre, Duque de Caxias e outros, tá? O Brasil não se bicava muito com a Argentina, na guerra houve conflitos diversos. A Argentina queria um pedaço maior da divisão do Chaco do Paraguai. Houve então uma interferência brasileira no sentido contrário. Depois a Argentina conseguiu então essa reivindicação, mas não toda ela. Então aqui você vê inicialmente os paraguaios invadiram aqui o Mato Grosso, depois foram rechaçados novamente. A Argentina também teve uma invasão na região nordeste da Argentina. Os paraguaios também invadiram o sul do Rio Grande do Sul.
onde ocorreu muitas mortes. Se não fosse a defesa do Brasil nessa parte, nós teríamos perdido esse território ali de Uruguaiana, certas cidades ali em volta. Teríamos perdido o território, a Argentina também. E o Paraguai então queria crescer mais, ali a participação ali perto do Mar del Plata e na região centro-oeste do Brasil, ok? Então houve erros. O erro brasileiro foi ter caído na história de que o Paraguai era um país tão perigoso assim e também foi subestimado pelo Paraguai, vamos dizer assim. O Paraguai errou no sentido de achar que o Brasil era uma terra de ninguém. E vocês sabem que um país grande como o Brasil e a Argentina são potências que, quando incomodadas, se unem e podem ser criar grandes problemas para nações menores. E foi isso que aconteceu. Então, a Guerra do Paraguai foi a maior guerra que o Brasil se meteu até hoje. O Brasil ganhou a guerra, mas teve perdas irreparáveis que agora estão sendo reparadas depois de quase um século e meio, que é a dívida externa brasileira, que aumentou muito a partir da Guerra do Paraguai. Como credor tínhamos a Inglaterra, nosso emprestador de dinheiro, né? Fazia empréstimos ao Brasil. E, bom, conclusões da guerra, o Paraguai foi arrasado depois da guerra, se tornou um dos países mais atrasados da América do Sul, infelizmente, né? E também teve boa parte da população morta. Nossa, a população diminuiu demais e até hoje tem reflexos na perda de industrialização desse país. Esse país perdeu muito com a guerra. Foi comandado praticamente pelo Brasil 10 anos. O Brasil tinha tropas localizadas nesse país e a influência brasileira no Paraguai é muito grande, né? Existem rusgas até hoje. O general Ernesto Geisel, nos anos 70, devolveu alguns troféus de guerra, ou seja, obras de arte, etc., que foram saqueadas durante a guerra, mas isso também não foi muito bem relatado. O Paraguai tinha que pagar indenização ao Brasil até a Segunda Guerra Mundial por ter perdido a guerra. Então, quem perde a guerra normalmente perde muito, tá? E hoje temos 500 mil brasiguaios no Paraguai, hoje país irmão, e que esperamos que nunca mais ocorra uma guerra desse porte, né? E temos hoje o Paraguai quase como um estado brasileiro, ou o Paraguai também sendo o Brasil um pedaço do Paraguai, e assim sucessivamente, né? A Argentina também teve um problema econômico relacionado à guerra, o Uruguai não tanto, mas também teve reflexos. E que depois fortaleceram essas forças armadas, né, como o Brasil hoje uma grande potência militar, ainda meio sucateado em alguns pontos, mas ainda uma superpotência. Nós somos uma potência emergente mundial e devemos aprender também com esses erros. Um grande abraço para vocês e revimos então a história da humanidade, história do Brasil, história da América do Sul, contando então a Guerra do Paraguai. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.